Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bolso Inteligente BR, o canal onde a gente descomplica o mundo dos investimentos e das finanças pessoais para você alcançar a sua liberdade financeira. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental para quem quer ter sucesso no mercado financeiro, a diversificação da carteira de investimentos. Você já se perguntou como os grandes investidores conseguem proteger e fazer seu patrimônio crescer de forma consistente, mesmo quando o mercado está volátil? O segredo está, sem dúvida, na diversificação. Mas o que isso realmente significa e como você pode aplicar de forma estratégica para obter os melhores resultados? Neste vídeo eu vou te explicar como a diversificação pode ser a chave para minimizar riscos, aumentar as chances de retorno e como você pode distribuir seus investimentos de maneira inteligente para que seu dinheiro trabalhe para você da forma mais eficiente possível. E o melhor de tudo, vou te entregar uma super dica ao final, que vai mudar completamente a maneira como você encara seus investimentos e vai fazer toda a diferença na sua jornada financeira. Então, se você quer entender como montar uma carteira de investimentos que realmente funcione, como escolher os melhores ativos e como proteger seu patrimônio, fica com a gente até o final. E se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque temos muitos outros conteúdos incríveis sobre finanças e investimentos vindo por aí. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Passo 2. Tipos de ativos para diversificação. Expansão. Agora que você sabe o que é diversificação e como ela pode te ajudar a proteger e crescer seu patrimônio, é hora de entender os tipos de ativos nos quais você pode investir. Cada classe de ativo tem suas características e oferece diferentes níveis de risco e retorno. Vamos explorar os mais comuns. Ações. As ações representam uma parte de uma empresa, ou seja, quando você compra ações, você se torna um sócio dessa empresa. Elas têm um grande potencial de valorização, mas também podem ser volúveis. A vantagem é que, com uma boa análise, você pode identificar empresas que têm grande potencial de crescimento. Diversificação em ações. Para minimizar riscos, é essencial não concentrar todos os seus investimentos em apenas uma ação ou setor. Por exemplo, ao invés de investir somente em ações de tecnologia, você pode diversificar comprando ações de setores diferentes como saúde, energia, consumo e outros. Além disso, é sempre interessante ter ações de empresas sólidas, blue chips e também de empresas menores com alto potencial de crescimento. Isso cria um equilíbrio entre estabilidade e risco. Renda fixa. Investir em renda fixa significa emprestar seu dinheiro para governos ou empresas em troca de uma rentabilidade pré-determinada. Esses investimentos, como Tesouro Direto, CDBs e LCIs e LCAs, têm um risco menor quando comparados às ações, pois oferecem previsibilidade sobre os retornos. Porém, o potencial de valorização é mais limitado. Diversificação em renda fixa. Aqui é possível diversificar entre diferentes tipos de títulos, como o Tesouro Selic, que é mais conservador, e o Tesouro IPCA, que protege contra a inflação. Você também pode incluir CDBs de diferentes prazos e rentabilidades de forma a equilibrar a rentabilidade com a segurança. Vale lembrar que a renda fixa atua como uma âncora na sua carteira, oferecendo uma proteção durante períodos de maior volatilidade no mercado de ações. Fundos imobiliários FIIs. Os fundos imobiliários permitem que você invista em imóveis sem precisar comprar uma propriedade física. Eles podem ser de dois tipos principais. Fundos de tijolo investem em imóveis reais, como shoppings e escritórios, e fundos de papel investem em títulos do mercado imobiliário. Diversificação em FIIs. A vantagem dos FIIs é que eles costumam pagar dividendos mensais, proporcionando uma renda passiva. Dentro dos FIIs, você pode escolher diferentes tipos de fundos. Os fundos de shoppings podem se beneficiar de um crescimento no consumo, enquanto os fundos de lajes corporativas podem se valorizar em momentos de estabilidade econômica. A diversificação em FIIs permite que você aproveite a valorização dos imóveis e a geração de renda, sem a necessidade de comprar um imóvel fisicamente. Commodities. As commodities são produtos básicos que podem ser comprados ou vendidos como ouro, petróleo, soja e milho.
Elas são frequentemente usadas como proteção contra a inflação e são consideradas ativos de refúgio em tempos de incerteza econômica. Diversificação em commodities. O investimento em commodities como o ouro é particularmente interessante durante períodos de crise, já que ele tende a valorizar quando o mercado está instável. O petróleo, por exemplo, pode ser um bom investimento para quem acredita que os preços vão subir devido a mudanças no mercado global. Como as commodities são voláteis, elas são melhores para investidores com um perfil mais arrojado ou para quem busca uma proteção adicional contra eventos econômicos imprevistos. Investimentos internacionais. Investir fora do Brasil pode ser uma forma de ampliar ainda mais a sua diversificação, já que você estará exposto a outros mercados e economias. Os ETFs, fundos que replicam índices de ações de diferentes países, são uma das formas mais práticas de investir globalmente, diversificação internacional. Ao investir em ETFs internacionais ou ações de empresas globais, você pode acessar mercados que têm perspectivas de crescimento diferentes do Brasil. Por exemplo, os mercados asiáticos ou norte-americanos oferecem oportunidades que podem ser menos correlacionadas com os mercados emergentes, reduzindo os riscos de concentração. Passo 3. Como determinar a proporção de cada ativo na sua carteira? Expansão. Agora que você conhece os diferentes tipos de ativos para diversificar a sua carteira, o próximo passo é entender como distribuir seu dinheiro entre esses ativos de forma estratégica. Determinar a proporção de cada ativo é uma das partes mais importantes da diversificação, pois isso impactará diretamente os seus resultados financeiros. A distribuição ideal depende de diversos fatores, como seu perfil de risco, tempo de investimento e objetivos financeiros. Vamos explorar como você pode determinar as melhores alocações para cada tipo de investidor. Perfil conservador. Se você é um investidor mais conservador e busca proteção, o foco estará em reduzir o risco. Nesse caso, você pode alocar uma parte significativa do seu portfólio em renda fixa, que é mais estável e oferece menor volatilidade. Aqui está um exemplo de como poderia ficar a distribuição. 60% em renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, 20% em fundos imobiliários, FIIs, 15% em ações, empresas de setores mais seguros e com histórico sólido, 5% em commodities ou investimentos internacionais. O foco principal para esse perfil é a segurança e a preservação do capital, com um pequeno percentual em ações e commodities para buscar um retorno um pouco maior sem correr grandes riscos. Perfil moderado. Já os investidores moderados têm uma tolerância um pouco maior ao risco, mas ainda buscam um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Esse perfil busca crescer seu patrimônio ao longo do tempo, mas sem se expor a grandes riscos. A alocação poderia ser 40% em ações de empresas sólidas e diferentes setores, 30% em renda fixa, diversificando entre títulos públicos e privados, 20% em fundos imobiliários, diversificando entre tipos de imóveis, 10% em commodities ou investimentos internacionais. O objetivo do perfil moderado é equilibrar segurança e rentabilidade com uma maior participação em ações e fundos imobiliários, mas ainda mantendo uma boa parte em investimentos mais seguros, como a renda fixa. Perfil arrojado. Investidores arrojados têm uma maior disposição para correr riscos em busca de altos retornos. Esse perfil pode investir mais pesadamente em ações e commodities, com um percentual menor em renda fixa. A distribuição poderia ser 50% em ações, com maior foco em empresas de crescimento, startups e ações de setores emergentes, 30% em commodities ou investimentos internacionais, investimentos no exterior e em ativos como ouro e petróleo, 15% em fundos imobiliários, para garantir uma renda passiva estável, 5% em renda fixa, para manter uma pequena base de segurança. O perfil arrojado busca maximizar o crescimento do portfólio. Mesmo que isso envolva mais risco, o grande foco está nas ações de crescimento e nas commodities, que podem gerar retornos muito altos em períodos de alta no mercado. Fatores que influenciam a alocação? A alocação da sua carteira também depende de alguns fatores importantes, como o seu tempo de investimento e objetivos financeiros.
Se você está investindo a longo prazo, 10, 20 anos ou mais, pode assumir mais riscos no início, com uma maior alocação em ações e commodities, e ir ajustando a carteira conforme se aproxima da sua meta. Já se o seu objetivo é construir uma aposentadoria tranquila, pode ser interessante começar com uma maior concentração em renda fixa e fundos imobiliários. Mas com o tempo, conforme você se aproxima do objetivo, você pode aumentar a exposição a ações para buscar um retorno maior. Além disso, a diversificação internacional também é um fator importante. Investir fora do Brasil ajuda a proteger sua carteira de riscos específicos do mercado local e proporciona uma chance de crescimento em mercados globais. Ajustando sua carteira ao longo do tempo, é importante lembrar que a distribuição dos ativos não deve ser algo fixo e imutável. À medida que o mercado se move, seus ativos vão valorizar ou desvalorizar. Isso pode desbalancear sua carteira. Para manter o equilíbrio, é necessário rebalancear sua carteira periodicamente. Por exemplo, se as ações de uma empresa tiverem um grande crescimento, elas podem representar uma parte maior da sua carteira do que o planejado inicialmente. Nesse caso, você pode vender parte dessas ações e reinvestir os recursos em outros ativos para voltar à proporção desejada. O rebalanceamento deve ser feito com frequência, seja anualmente ou semestralmente, para garantir que sua carteira esteja sempre alinhada com seus objetivos de longo prazo. Passo 4. A super dica da diversificação. Agora que você já entende os conceitos de diversificação e distribuição de ativos, chegou o momento de compartilhar a super dica que fará toda a diferença no seu sucesso financeiro. Esta dica pode transformar sua abordagem de investimentos, potencializando seus resultados a longo prazo. A super dica que quero compartilhar com você é sobre o rebalanceamento da carteira. Muitos investidores cometem o erro de montar sua carteira e simplesmente deixá-la lá sem acompanhar a evolução dos ativos. Isso pode ser um grande erro, pois o mercado financeiro é dinâmico e está sempre em movimento. Para garantir que seus investimentos continuem alinhados com seus objetivos, o rebalanceamento da carteira é essencial. O que é rebalanceamento? O rebalanceamento é o processo de ajustar a alocação dos ativos da sua carteira para garantir que ela continue em linha com a estratégia que você estabeleceu no início. Isso significa que, ao longo do tempo, você pode precisar vender alguns ativos que se valorizaram muito e comprar outros que ficaram subvalorizados a fim de restaurar a proporção original do seu portfólio. Por exemplo, se você começou com 50% em ações e 50% em renda fixa e as ações se valorizaram 30%, a sua alocação em ações passaria a representar uma porção maior da sua carteira. Nesse caso, seria interessante vender uma parte das ações para realinhar a proporção e investir esse dinheiro em renda fixa, mantendo o equilíbrio. Por que o rebalanceamento é tão importante? Minimiza riscos. O rebalanceamento ajuda a controlar os riscos ao longo do tempo. Quando você deixa sua carteira crescer sem fazer ajustes, pode acabar com uma exposição excessiva a determinados ativos, o que pode aumentar o risco de perdas. Ao rebalancear, você garante que sua exposição ao risco permaneça dentro do que é confortável para você. Aproveite oportunidades. O mercado está em constante mudança e novas oportunidades surgem a todo momento. O rebalanceamento permite que você compense perdas em certos ativos e aproveite as oportunidades de crescimento em outros. Se uma classe de ativos caiu de valor, rebalancear sua carteira pode ser uma oportunidade para comprar na baixa e potencialmente aproveitar a valorização futura. Mantenha seu rumo e objetivos. Com o tempo, sua carteira pode se desviar dos seus objetivos originais se não for monitorada. O rebalanceamento garante que seus investimentos sigam alinhados com a estratégia inicial, ajustando-se às mudanças do mercado e da sua situação financeira. Isso é especialmente importante se você tiver metas específicas como a aposentadoria ou a compra de um imóvel. Quando realizar o rebalanceamento pode ser feito em diferentes intervalos dependendo de como você acompanha o mercado e os ativos da sua carteira. Rebalanceamento periódico, anual ou semestral. Uma forma prática de realizar o rebalanceamento é fazer isso anualmente ou semestralmente. Isso permite que você tenha uma visão clara
de como sua carteira está se comportando ao longo do tempo e faça ajustes sem a necessidade de ficar ajustando todos os dias. Rebalanceamento baseado em mudanças no mercado. Se você perceber que um ativo na sua carteira teve uma valorização ou desvalorização muito grande, pode ser interessante fazer um rebalanceamento mais imediato. Por exemplo, se o mercado de ações teve uma alta inesperada, você pode querer vender uma parte dessas ações para diminuir o risco e garantir que a carteira não fique muito exposta ao risco de uma correção. Dicas para um rebalanceamento eficiente. Estabeleça uma frequência. Defina se você irá rebalancear a carteira a cada 6 meses, 1 ano ou quando necessário. Isso traz consistência à sua estratégia. Use um percentual limite. Algumas pessoas preferem rebalancear apenas quando a alocação de um ativo está 10% ou mais fora da meta estabelecida. Isso ajuda a evitar ajustes excessivos. Fique atento aos custos. Lembre-se de que realizar vendas e compras pode acarretar custos de corretagem e impostos. Tenha em mente esses custos ao rebalancear, para que sua rentabilidade não seja comprometida. Exemplo de rebalanceamento. Vamos supor que você tenha uma carteira diversificada com a seguinte alocação inicial: 40% em ações, 30% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 10% em commodities. Depois de 6 meses, você percebe que as ações tiveram um desempenho muito superior, representando agora 50% da carteira, enquanto os outros ativos ficaram com uma participação menor. Nesse momento, seria a hora de rebalancear a carteira e reduzir a exposição ao mercado de ações para voltar à alocação original. Esse ajuste pode envolver vender uma parte das ações e aumentar o valor alocado em renda fixa ou fundos imobiliários. O rebalanceamento não é apenas sobre vender e comprar ativos. Ele é uma forma de manter sua estratégia de longo prazo, mitigar riscos e garantir que seus investimentos estejam sempre alinhados com seus objetivos. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre diversificação de investimentos e eu espero que ao longo dos passos você tenha absorvido dicas valiosas para estruturar e otimizar a sua carteira. Lembre-se, a diversificação é a chave para reduzir riscos e aumentar as chances de retorno a longo prazo. Ao aplicar essas estratégias, você estará criando uma base sólida para o seu futuro financeiro. A super dica que compartilhamos sobre o rebalanceamento da carteira é, sem dúvida, um dos passos mais importantes. Muitos investidores, mesmo sabendo da importância da diversificação, acabam negligenciando o acompanhamento constante da sua carteira. O mercado é dinâmico e os ativos se comportam de maneiras diferentes em diversos cenários econômicos. Rebalancear regularmente é a maneira mais inteligente de garantir que sua carteira continue alinhada com seus objetivos e com a sua tolerância ao risco. Mas a diversificação não é só uma estratégia financeira. É uma mentalidade. Diversificar é assumir o controle do seu futuro financeiro, construindo um portfólio que combine segurança, crescimento e oportunidades. Seja você um investidor conservador, moderado ou arrojado, a estratégia de diversificação precisa ser adaptada ao seu perfil e aos seus objetivos pessoais. Porque rebalancear é a chave para o sucesso. Você já deve ter percebido que o rebalanceamento é o que vai garantir que sua carteira não se desvie com o tempo. O mercado financeiro é imprevisível e se você não ajustar sua carteira periodicamente, pode acabar sobreexpondo-se a riscos desnecessários ou deixando de aproveitar oportunidades de crescimento. A verdadeira diferença entre um investidor de sucesso e aquele que falha está, muitas vezes, em sua capacidade de adaptar-se e ajustar a estratégia conforme o mercado evolui. Lembre-se, a diversificação não significa colocar todos os ovos em uma só cesta. Ela permite que você minimize perdas, maximize ganhos e se sinta seguro nas suas decisões financeiras, mesmo em tempos de volatilidade. E, como sempre digo, quanto mais você se educa sobre o mercado, mais confiante e preparado se torna para tomar decisões informadas e estratégicas. O futuro está em suas mãos. O mais importante é saber que, independentemente da fase em que você se encontra na sua jornada financeira, sempre há tempo para ajustar o rumo. Se você ainda não começou a diversificar sua carteira, o momento é agora. Não espere o mercado ficar mais difícil ou os ativos subirem ainda mais.
Comece a investir hoje aplicando essas estratégias e dê os primeiros passos rumo a um futuro financeiro mais seguro e próspero. Agora, se você chegou até aqui, parabéns! Significa que está sério em relação a melhorar sua saúde financeira. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos e familiares que também querem aprender mais sobre como diversificar seus investimentos. E claro, inscreva-se no canal do Bolso Inteligente BR para ficar sempre por dentro de novas dicas e estratégias que vamos trazer para ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros. Além disso, se você ficou com alguma dúvida ou se deseja que a gente aprofunde algum tema específico, deixe seu comentário abaixo. Nós adoramos ouvir sua opinião e, com isso, poder criar conteúdos cada vez mais relevantes para você. Agradeço muito por ter assistido até o final. Continue com esse comprometimento, porque o futuro financeiro de sucesso é construído com consistência e conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo com mais dicas para transformar sua vida financeira.